conversar. Não vou fazer palestra. Vamos conversar um pouco. Fica mais light, né? Para a gente começar, que o amor incondicional de Jesus envolva todos nós, os nossos corações, na sua bênção maravilhosa, né? Nos trazendo paz, serenidade e luz para todos os dias da nossa vida. E o tema proposto hoje é o que devo fazer para ser salvo. Parece um pouco evangélico, né? Quando a gente fala evangélico, a gente sempre pensa evangélico dos nossos irmãos, que são evangélicos, um outro segmento religioso. Mas não, evangélico vem do evangelho de Jesus, vale para todo mundo. Então soa meio evangélico nesse sentido, mas não é. O que devo fazer para ser salvo? E a gente diria assim, bom, essa frase, ela é lá do tempo de Jesus. É ou não é? A gente encontra lá no Evangelho várias vezes, em várias passagens. Não teria nada a ver com a nossa vida de hoje, nosso cotidiano. Será? Porque quando Jesus esteve aqui, falava para diversas pessoas que ficavam à sua volta, queriam ouvir a boa nova, a mensagem do Mestre, o Salvador, o Messias, queriam novidades, informações, rumo, parâmetros para seguir as suas vidas, que era tão sofrida. E era comum perguntarem para Jesus, Mestre, o que devo fazer para ser salvo? De diversas formas. Muitas vezes era, Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Né? Por exemplo. Mas significava a mesma coisa. E muitos diriam assim, mas hoje a gente não fala isso. Eu não é. Eu mesma não fico falando, Jesus, o que devo fazer para ser salva? Na verdade, a gente pergunta isso para Jesus de outras formas. Cada vez que a gente enfrenta uma dificuldade na nossa vida, um problema, um obstáculo, e a gente reclama, a gente fala, ai meu Deus, que dificuldade, que vida difícil, oh, quanto sofrimento. Tudo comigo, só comigo que acontece isso. Tenho tanto problema que acho que Deus esqueceu de mim. Quanto tempo vai durar isso? Parece uma eternidade. Acaba uma coisa, vem outra. Resolve um problema, vem outro. Não é que a gente fala assim? Então, de certa forma, a gente está falando para Jesus, para Deus, para a divindade, para os espíritos superiores, puxa, quando que eu vou encontrar uma vida de paz? Quando que eu vou encontrar esse reino prometido por Jesus? Quando que eu vou ser salvo das dificuldades desse mundo aqui à minha volta? O mundo difícil. E se a gente quiser falar uma coisa mais cômica, a gente vai se lembrar do Dr. Smith, lembra no Perdidos no Espaço, aquela série? Sentava na rocha e falava, ó céus, ó dor. Né? Mas isso é cômico. Na verdade, quando a gente vê o problema na nossa vida, a gente não fica falando assim. A gente fica logo, nem que for lá dentro, no nosso íntimo, pedindo para Deus quando vai nos salvar desta vida. Então, é literal isso, não é? De certa forma, é uma maneira literal que a gente está conversando com a divindade, perguntando quando que eu vou ser salva dessa situação que eu estou hoje. Então, hoje, nós também fazemos essas perguntas para o Mestre. Para Jesus, para o anjo da guarda, para Nossa Senhora, para Deus. Então, cada vez que a gente está numa dificuldade, a gente acaba perguntando até quando vai durar isso, quando que eu vou ser libertado disso, quando eu alcançar a vida eterna. A gente tem em mente que o reino prometido por Jesus, quando ele fala, meu reino não é desse mundo, bom, enfim, é o nosso pensamento. Mas vamos voltar, porque isso a gente faz de forma inconsciente, sem pensar dessa forma. Vamos voltar lá, quando as pessoas perguntavam isso para Jesus, e literalmente perguntavam, quando que eu vou ser salvo? E no Evangelho tem várias passagens que tratam desse assunto. E uma das mais populares, digamos assim, é a passagem que está quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. Vocês se lembram dela? Mais ou menos? Vamos só recordar um pouquinho? Então, é aquela passagem que quando Jesus estava ali rodeado pelas pessoas à sua volta, lhe inquirindo sobre as questões, né? E aí um doutor da lei vira-se para Jesus e pergunta, mestre, porque ele queria testar o conhecimento de Jesus, o que Jesus iria responder, e ele fala, mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Mas ele era um doutor da lei, que conhecia as leis.
ou seja, as leis mosaicas que eram seguidas naquela época, as leis dos judeus. Ele era um advogado, ele era um doutor da lei, ele sabia. E Jesus, olha só, sabia que ele sabia. Engraçado, né? Mas sabia. E Jesus, claro, muito esperto, muito didático, pergunta para ele assim, você conhece a lei? O que diz a lei, então? Devolve a pergunta para ele. E ele é obrigado a responder certo. A lei diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois bem, faze isto e viverás, responde Jesus. E ele não se contentando, ainda se sentindo numa situação não muito confortável, ele pergunta para Jesus, mas mestre, quem é meu próximo? O que será que Jesus ia responder? E Jesus, nesse momento, conta então a parábola do bom samaritano. Conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó, que foi assaltado, bateram, machucaram, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele ali, caído, semi-morto, à beira do caminho. E passou por ali um sacerdote, olhou, viu, pensou, isso daria um monte de assunto. E, por N motivos, foi embora, não socorreu. Em seguida, um levita, que era um trabalhador dos templos, né, um religioso também, fez a mesma coisa. Viu o homem ali caído, pensou e foi embora. Mas Jesus fala que um outro homem passou por ali e socorreu aquele que estava ali caído. Cuidou das suas feridas, colocou um manto sobre ele, colocou sobre seu cavalo, levou até uma hospedaria, pediu que cuidassem dele, pagou, disse que voltaria no outro dia para pagar o que fosse que faltasse. E Jesus fala que era um samaritano. Aí daí vem aquela expressão que a gente conhece, não é? Quando alguém faz o bem. Estava fazendo como o bom samaritano. Justamente por isso. E aí, por que Jesus colocou o samaritano? Porque o samaritano, ele era judeu também, mas ele era da região de Samaria. E os judeus mais ortodoxos não gostavam deles. Porque eles não viam Jerusalém, não cultuavam Deus, não acreditavam, não viam como os outros. Viam de forma diferente, então eles eram inimigos. E Jesus quis mostrar assim, tá vendo? Aquele que você não gosta, aquele que você recrimina, aquele que você acha defeito, agiu como devia, com todo o seu amor, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Socorreu aquele que estava caído ali, aquele que você não gosta. Foi isso que Jesus quis dizer. Quis mostrar. Mostrou para ele que o próximo, porque Jesus, então, e quem é seu próximo? E nós ficamos pensando sobre isso, porque é uma questão até, a gente fica, mas quem que é meu próximo? É aquele que está pertinho de mim, dentro da minha casa? É ele que está aqui pertinho? Não, Jesus mostra ali que o nosso próximo é aquele que precisa. Pode estar dentro de casa, pode estar na casa do lado, pode estar na rua. Então, o nosso próximo, quando precisa de auxílio, é o que está aqui ou que está mais longe, é o necessitado. Né? Ele fala claramente essa resposta, nos mostrando a necessidade da compaixão, de amar incondicionalmente. Que nenhuma palavra que Jesus fala é em vão. Todos os personagens que ele coloca, todas as situações, todas as entrelinhas têm letras e pingos para a gente analisar tudo tintim por tintim, tudo tem sentido. E ele mostra essa necessidade do amor incondicional quando ele traz essa parábola do bom samaritano para nós. Então Jesus, ele começa aí a já nos responder os nossos questionamentos. E ele passa o evangelho todo, como a gente vai observar, vamos dar uma corrida pelo evangelho, ele continua nos mostrando o caminho. Então, quando ele fala para a gente aquela parte que diz assim, que a vossa mão direita não saiba o que faz a esquerda, ou vice-versa, algo assim. Ele está nos mostrando a necessidade da humildade. Que a gente faz o bem para alguém, sai por aí contando, né? Olha, eu ajudei fulano, eu doei isso para não sei quem, olha, você viu o que eu fiz? De certa forma, às vezes, a gente até humilha a pessoa a quem a gente ajuda, deixa numa situação delicada,
porque a gente faz questão de mostrar a nossa boa ação, a nossa boa atitude. Não é por aí. E ele nos mostra nessa parte do seu evangelho, nessa passagem, que você tem que fazer com discrição, que essa mão não saiba o que essa está fazendo. Jesus nos traz a parábola, a passagem da mulher adúltera, não é verdade? Quando queriam apedrejar aquela mulher, e Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Alguém atirou um pedregulho, um cisquinho, alguma coisa, saiu todo mundo de fininho. Por que será? Jesus nos mostra aí a necessidade de nós entendermos, se a gente for falar o português claro e comum do nosso dia a dia, que todos nós, não importa o mais poderoso, o mais simples e humilde, somos todos farinha do mesmo saco. Não adianta em algum momento alguém se sentir melhor, se sentir mais, porque isso, porque aquilo, que nem diziam nossos antepassados, né? Não antepassados, mas assim até nossas mães, nossos avós. Ah, quando morrer vai todo mundo para o mesmo lugar, 7 palmos abaixo da terra, não é? Eu já ouvi tanto isso. Então, que adianta querer ser mais que o outro? E Jesus já estava lá nos mostrando isso, que ninguém é melhor que ninguém. Quando a gente olha para as pessoas assim, você está vendo o externo das pessoas. Eu estou vendo cada um aqui com a sua aparência física. Não sei o que tem na vida de cada um. Eu não sei qual é o problema dela, a dificuldade dela, dele, né? O vício, a virtude de ninguém. Você só está vendo o exterior, não conhece ninguém, e ninguém de vocês também não conhecem a mim. Então, como julgar, falar ela é isso, ela é aquilo, ela está errada? A gente não conhece os pormenores de ninguém, Jesus já estava lá. Eterno psicólogo, né, mostrando para a gente tudo isso. E ele nos mostra muitas parábolas, e aí, maravilhosamente bem, aquela parábola do filho pródigo. Se lembram? Então, daquele moço que pegou a sua parte da herança e foi embora de casa, gastou tudo, quando ficou na penúria, não viu outro caminho senão voltar para o pai. Quando a gente pensa nessa parábola, a gente logo imagina o personagem principal, aquele moço, bem feito, né? Perdeu tudo e voltou. Tão importante que nós não vamos entrar no mérito da questão, o outro filho, o pai. E a gente fala assim, nosso pai dessa parábola é o nosso pai. Ele mostra para nós, Jesus, o meu pai, o seu pai, o dele, o nosso pai, sim. É lógico, a gente deve fazer um paralelo com o nosso pai, que é que nos cria, que nos auxilia na nossa vida material e tantas coisas. Mas Jesus mostrava aí uma coisa tão importante, que era o Pai Celestial. Ele falava para nós do amor incondicional de Deus único, que nos recebe sempre, a qualquer momento, em todas as horas, com os seus braços abertos, a nos ouvir, a nos escutar, tudo que a gente tiver para falar, para reclamar, tudo. E nos perdoa e nos mostra o caminho sempre. Jesus mostrava assim, com essa parábola. Era tão importante, Jesus ele vinha exemplificar o amor e falar e confirmar esse amor de Deus. Tanto é que muitas vezes ele falava, eu e o Pai somos um. Né? Nos mostrando exatamente isso sempre. Jesus estava ali mostrando o caminho, não estava? Porque se alguém perguntou para ele, mestre, o que devo fazer para ser salvo? Ele estava falando. Quem pode dizer que não? Mas, mesmo assim, as pessoas continuavam perguntando para Jesus, mesmo ele sendo claro e falando, eu sou o caminho para a verdade e a vida, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Tudo que Jesus falava, e alguém ainda chegava para Jesus, às vezes, mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Não é mesmo? E aí um dia um jovem perguntou para Jesus, de novo, a mesma coisa. Aí Jesus respondeu, faça o que diz a lei, que diz, amará o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não matar, não roubar, não cometer adultério, honrar pai e mãe, os 10 mandamentos. Vocês se lembram, né? Então tá. Aí aquele jovem disse assim, mas mestre, tudo isso eu já faço. Eu acho que Jesus, aí um pensamento meu, eu acho que Jesus, eu não quero falar besteira aqui, entendeu?
não quero falar uma palavra feia, mas eu acho que ele resolveu chutar o pau da barraca. Ele falou, dá licença, vai, estou cansado de falar, ninguém me escuta, que tem uma coisa por trás disso. E aí é isso que ele fala para aquele moço. Ele fala assim, então, tá bom, então, vende seus bens, distribui aos pobres e me segue. Aí o jovem ficou tão triste e virou as costas e foi embora. Eu já falei sobre isso aqui para vocês, que eu me lembro que eu já falei. O que mostra para nós isso aí? Aí Jesus estava falando assim, então, se desfaça dos seus bens materiais e me segue. Aí Jesus faria isso? Vocês acham que está certo? Se desfazer dos bens materiais, vamos supor que hoje nós aqui tomássemos uma resolução, vamos então deixar, Jesus falou, vamos seguir o que ele falou para a gente ser feliz, a gente deixa tudo. E vamos nós aqui fazer um grupo, nós aqui dentro desse salão, e seguir Jesus. Caso ele viesse para cá, vamos supor, né? Será que Jesus quis dizer isso? Jesus, a gente conhece a inteligência dele. A gente conhece o tanto que ele falou de Deus para nós. A gente sabe que Deus é o Pai Criador. A gente conhece as leis de Deus. Se Jesus tivesse falado isso, e se Jesus tivesse querido isso, ele estaria indo contra as leis de Deus. Porque as leis de Deus quais são? Onde está escrito? Que eu quero ler lá, aonde está que Deus deixou escrito as leis dele, que são eternas, imutáveis, né? Daqui, na nossa consciência. E a gente sabe, são umas 11 mais ou menos, um resumo. Né? Deixa eu ver se eu me lembro, algumas. Lei de liberdade, lei de adoração, lei da sociedade, lei do trabalho, lei do progresso, lei de destruição, lei de amor, justiça e caridade. Eu acho que eu não me lembrei todas. Mas já é o suficiente para a gente perceber que ele não poderia ir contra essas leis. E tem a tal da lei de conservação também. Por que ela é tão importante nesse momento? Porque se a gente jogar tudo fora, nossas vestes, nossa moradia, abandonar tudo, nós estamos indo contra a lei de conservação, que é uma lei divina que nos impulsiona a conservar o nosso corpo físico, que é o invólucro do espírito, a primeira casa do espírito, a nossa primeira casa, né? E também a nossa vida material. A lei do trabalho, a lei do progresso. Jesus jamais diria isso para que fosse seguido ao pé da letra. Ele estava dizendo que nós não devemos dar mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, porque nós somos espíritos. E quando a gente partir dessa para melhor, como se diz, olha, até a frase popular é interessante. O que a gente fala assim, quando a gente partir dessa para melhor. Então, a gente quer ver nas entrelinhas que a gente está supondo que é a melhor. Tá, dá para falar bastante sobre isso. Mas tudo bem. Então, até aí a gente já fica colocando na nossa cabeça aonde está essa condição da gente ser salvo e viver melhor e mais feliz. É ou não é? Já está mais ou menos no caminho. Então Jesus, ele nos mostra aí a importância de nós nos colocarmos como espíritos. Que quando nós partirmos daqui, nós vamos levar o quê? Então, é importante cuidar dos nossos bens materiais, da nossa vida material, mas lembrar que somos espíritos primeiro. Aí, gente, só para desanuviar um pouquinho, eu recebi uma mensagem recentemente, e aí, diz lá na mensagem, né? Eu não sei a fonte, vou falar para vocês honestamente que eu não vou inventar. Mas eu recebi lá essa mensagem e eu achei muito, muito curiosa. E se ela for verdadeira, o que eu não acredito, vocês não estão pensando assim, ela está falando uma coisa que não acredita que é verdadeira? Não, mas vocês vão entender já já. Eu não acredito que seja verdadeira a fonte. Eu acho que alguém criou a história e eu achei ótima, muito legal. Mas se ela data realmente de como está escrito lá, puxa, é muito bacana. Eu não acredito muito. Vocês sabem como que é dificultoso quando a gente
imagina a Bíblia, os escritos evangélicos, todos que foram encontrados lá da época de Jesus, com todas as traduções, os pedaços, as montagens, as traduções bíblicas, tudo que foi montado, você fala assim, puxa vida, é um trabalho imenso e de séculos mesmo. Agora, porque esse texto que eu recebi, ele dataria, se fosse verdade, é aí que entra o que eu falei, não sei se é, de 350 anos antes de Cristo. Então, não sei se alguém criou ou se não, gente, mas eu achei o conteúdo muito interessante. Eu vou falar para vocês como que é esse conteúdo. E aí o personagem desse relato é Alexandre o Grande. Já ouviram falar desse cara? Era aquele rei poderoso que constituiu um império imenso lá no Oriente. E tem filme dele e tal. Ele era poderosíssimo. Não sei, eu nunca ouvi, nunca pesquisei se ele era bonzinho ou não vem ao caso. Mas eu sei que diz que isso foi ele que contou. Diz que foi isso que eu vou contar para vocês se passou com ele. Aí eu não sei se é verdade ou não. Vamos lá. Então diz assim, que ele, já por ocasião da sua morte, devia estar pressentindo, doente, qualquer coisa assim. Diz que ele faz 3 pedidos lá para os seus súditos, que ficavam ali pertinho dele, né? E que ele queria que acontecesse por ocasião da morte dele. Quais eram os 3 pedidos? Primeiro, que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Segundo, que o seu tesouro, as suas moedas, as suas joias, fossem espalhadas pelo caminho que seguisse o seu caixão até o túmulo. E terceiro, que ele fosse enterrado com as mãos para fora do caixão. Você já ouviu isso? Então, mas eu vou falar, tá, gente? Porque tem alguém que não ouviu ainda. Me desculpa. Mas quem já ouviu não vai contar antes de mim, hein? Bom. Então, aí fala assim, né? Aí todo mundo ficou curioso, né? Querendo saber o porquê. Vocês não ficariam? Nossa, que pedidos mais estranhos, né? Acho que alguém muito corajoso foi lá e perguntou para ele o que ele queria dizer tudo aquilo. Aí talvez ele estivesse num momento bem iluminado, bonzinho, não sei se ele era bonzinho, como eu já disse, e aí ele pegou e explicou o porquê. Aí, se eu errar, quem já ouviu a história me corrige. Aí ele fala que ele explica, né, que ele queria que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época para mostrar que, por melhores que fossem os médicos, não tinham poder sobre a vida ou sobre a morte. E que seus tesouros fossem jogados pelo caminho até o sepultamento, o local, porque ele demonstrava ali que o que aqui se conquista, aqui fica. E, em terceiro lugar, que a sua mão ficasse de fora para mostrar que com as mãos vazias aqui chegamos e com as mãos vazias daqui partimos. E ou foi ele ou não que escreveu isso, que pediu isso, mas é muito curioso e é verdade. É literalmente verdade. Adianta tanto apego, né, que a gente possa ter sobre as coisas materiais, se tudo isso é a pura verdade. E quando o espírito parte daqui, quando nós em espíritos partirmos daqui, vamos levar o quê? Eu já disse aqui, o que couber no bolso do espírito. E cabe alguma coisa? Não cabe nada, né? Eu até posso aqui no meu bolsinho colocar alguma coisa agora, para ir para minha casa, mas em caso de desencarne, meu espírito não vai levar nada. Eu, como espírito, né? Não vou levar nada porque não tem como. A gente leva o que o coração agrega. Então, essa historinha é só para a gente mostrar que Jesus estava falando isso, e estava mostrando o caminho, e estava falando para as pessoas tudo como devia ser, mas as pessoas continuavam ainda, e continua, como a gente falou no começo, até hoje perguntando o que devo fazer para ser salvo. Deu para entender que Jesus já estava falando tudo? E por que a gente não acredita nisso? Ah, não. A gente acredita. A gente acredita? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que isso que Jesus falou é verdade? Tem outro caminho? Porque Jesus estava falando tanto que o caminho é o amor incondicional, o bem que se faz a alguém, o bem que se faz sem olhar, né, a quem se faz, sem esperar retorno material ou qualquer espécie de retorno. Não adianta também fazer o bem esperando que eu vou ter um retorno lá na pátria. Eu vou fazer porque depois lá na pátria espiritual também já chego lá, já estou com a minha cama feita, né, bonitinha. Nem isso.
É o espírito quando adquire aquela evolução natural, e para ele fazer o bem, não esperar nada, é a coisa mais normal, mais natural do mundo. Tem espíritos assim encarnados entre nós, tudo bem. Nós, réis mortais, continuamos achando que está certo, mas continuamos incapazes de seguir isso. Por quê? Não temos uma fé robusta, não temos uma fé verdadeira, não estamos convictos, não estamos certos, absolutamente certos. Não conseguimos colocar em prática, apesar de saber, de estarmos com a faca e o queijo na mão, como se diz normalmente. Não conseguimos ainda, meu Deus do céu, por que será que a gente não consegue se desvencilhar das dificuldades e achar que as coisas são como Jesus falou, colocar em prática e ser feliz a cada dia, a cada manhã, entendendo tudo que a gente ouve falar na doutrina espírita, sobre resignação, sobre provas, sobre expiações, sobre escola, sobre aprendizado, sobre tudo, a gente não consegue isso ainda. Meu Deus, o que será que acontece? E a gente pega, e quando está naquela dificuldade maior, a gente, apesar disso, dessa fé fraca, frágil que a gente tem, a gente faz o nosso pedido para Deus, perguntando para Ele o que eu faço para merecer uma vida melhor, o que faço para chegar logo lá no reino de Deus, o que faço para habitar um mundo mais evoluído e ser mais feliz. Faz a prece com as nossas palavras, suplica, ajoelha. Sim, porque eu tenho certeza que como eu ajoelho, eu sei que muitos devem fazer a mesma coisa. A gente se sente mais ouvido quando a gente literalmente ajoelha e pede suplicando. É como se Jesus falasse, puxa, meu filho, eu já te falei tudo. Aí a gente ora o Pai Nosso, sempre com certeza, ora o Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E a gente não percebe que a gente fala isso mecanicamente. E quando a gente fala seja feita a vossa vontade, a gente não estou falando seja feita a sua vontade, nem a dela, nem a de ninguém. Estou falando seja feita a vontade do Pai Criador. Só que a gente só fala e a gente não consegue se entregar verdadeiramente a essa vontade do Pai. A gente continua querendo que as coisas sejam feitas do nosso modo, do nosso jeito, que a gente acha que está certo, que vai fazer bem para a gente ainda não consegue. E mesmo que a gente tentasse, mesmo que de repente a gente falasse assim, não, eu vou mudar, eu vou fazer tudo direitinho como Jesus ensinou, como mandam as leis de Deus, eu vou seguir o Pai Nosso com as suas palavras literalmente à risca, eu vou fazer tudo isso. Mas a gente vira as costas e aí o nosso pensamento parece que ele dá para trás. Não é verdade? Parece que tem alguma coisa no pensamento. O que tem o nosso pensamento que ele não consegue? A gente está ali, racionalmente, sabendo. Vocês estão sabendo? O caminho não é esse? A gente está sabendo, nós somos racionais, a gente está com a faca e o queijo na mão, tudo direitinho. E a gente não consegue fazer. Por que será? Por que será? Aí na codificação da doutrina espírita, a gente vai encontrar que nós somos espíritos, a gente estava falando. É ou não é? Somos espíritos. O espírito, ele tem seus dons, por exemplo, maneira de explicar. Quais são os dons do espírito? O pensamento, a vontade, o amor e o livre-arbítrio. Por que dons do espírito? Porque são inerentes a nós. Nós já fomos criados com esses atributos. E no livro dos Espíritos, logo no começo, naquela parte que fala de matéria e espírito, se eu não me engano, nessa parte fala, lá, trazido pelo Allan Kardec, que o pensamento é atributo do espírito. Então, esses são nossos dons, nossos atributos inerentes ao espírito.
E por que será que o pensamento, a gente não consegue ter aquele pensamento positivo, definido, convicto, e colocar em prática? O que muda na nossa mente? O que interfere? Olha só. Eu não me lembro se é na coleção André Luiz que a gente vai encontrar isso, ou se dentro da codificação no Livro dos Espíritos, na parte de encarnação, é que fala sobre isso. Fala que quando desencarnados, nós temos a possibilidade de nos recordarmos de algumas das nossas encarnações passadas. Mas me parece que lá fala, eu vou fazer uma ressalva, não tenho a certeza absoluta, não me recordo. Se são até 3 que a espiritualidade superior, amiga, que nos acolhe, permite ou que a gente se recorde. Mas assim, vamos então exercitar para entender. Vamos supor que ao desencarnar hoje, alguns, qualquer um, ninguém quer isso hoje, né? Porque todo mundo fala assim, não, hoje não, espera mais um pouquinho. Vamos supor que chegando na pátria espiritual, aí, num determinado momento, tem todo um processo que envolve esse negócio, né, gente? Que a gente sabe que não é desencarnou e, de repente, já acordou lá bonitinho. A gente sabe que não é assim, tem todo um processo. Mas vamos supor que aí a gente estaria lá no momento que a gente fosse lembrar das encarnações passadas. Tá. Vocês sabem que a gente interage e reencarna mais ou menos no grupo, quase sempre o mesmo. Mais ou menos. Poucas variações. Então, lá, aí eu iria me lembrar... Vamos supor da minha encarnação passada. Então, eu iria me lembrar o quê? Que a minha mãezinha hoje, que já desencarnou, vamos supor, já desencarnou, que na encarnação passada, ela era minha filha. Teria sido, o tempo certo do verbo, teria sido minha filha. Que meu pai teria sido, vamos supor, meu irmão. E que... vamos complicar um pouquinho, né? E que o meu irmão hoje é que teria sido meu pai. Isso na encarnação imediatamente anterior. Mas, por necessidade, eu me lembraria também da outra. A anterior à anterior. Aí a minha mãe, que tinha sido, que eu falei, gente, minha filha, né? Aí na outra, ela teria sido minha mãe antes. Aí meu pai já teria sido meu irmão. E o meu irmão teria sido meu avô. E se a gente pode lembrar de 3, eu me lembraria uma outra. Dá certo? Gente, pior que novela. Se a gente não tem condição de colocar isso de forma racional, porque a gente não iria conseguir fazer um gráfico bonitinho. A mente da gente ainda não tem essa capacidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai se reencarnando, vocês sabem disso, sempre num grupo para acertar as arestas, né? Para corrigir os erros. E aí, se a gente fosse voltando às encarnações e chegasse lá longe, na época lá da Inquisição, sei lá, das Cruzadas, e a gente foi voltando, e percebesse que esses parentes que eu falei aí, pai, mãe, irmão, tudo, lá... Uns de nós, entre nós, foi o algoz do outro, foi a vítima do outro. Ah, então, por isso que hoje eu ainda reencarno com a minha mãe, porque lá, não sei quando, aconteceu assim, assim, assado, e começou uma coisa errada. E assim, os espíritos, eles vão se reunindo por afinidade. Tanto no plano espiritual, e aqui também a gente se reúne por afinidade. Pelo mesmo tipo de personalidade, de dificuldade, de problema, porque são todos ou orgulhosos, ou são todos, ou é a avareza, ou é o egoísmo, ou né, vai nos reunindo no mesmo grupo. E quando a gente descobrir que lá atrás um foi o algoz do outro, e que a gente vem vindo nesse processo, e aí a gente vai entender hoje a influência que a gente recebe das pessoas que estão à nossa volta e a influência que a gente exerce sobre as pessoas que estão à nossa volta também. Porque não só a gente recebe a influência delas, como nós também influenciamos
com o nosso o quê, gente? Pensamento. Porque o que eu sinto pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelas pessoas à minha volta, pelas pessoas próximas, o que está lá rodando na minha mente, por trás do que está claro e visível, são esses sentimentos que vêm lá de não sei quanto, que a gente ainda mantém dentro de nós. E aí, quando a gente quer ter um pensamento positivo, que a gente está aqui, a gente está evoluindo, a gente está aprendendo, a gente está querendo, está lutando para seguir em frente, a gente quer, olha quanta coisa puxando para trás. A gente até quer dar um passo, mas olha quanta energia, quanta vibração. E a gente não pode acusar ninguém, que de forma inconsciente, é aquele sentimento guardado lá no fundo, ou mágoa, ou raiva, tristeza, angústia, que nos envolve, e que, graças a Deus, a gente não se recorda. E se a gente fez lá no plano espiritual, esse videozinho que foi remontando, a gente estava lá, estaria lá, né, protegido pela espiritualidade. Bom, isso a gente sabe que não é, na prática não é tão assim. Mas aqui, graças a Deus, o véu do esquecimento, a gente não sabe nada disso. Então, a gente tem possibilidade de abrir uma página nova, escrever tudo novo, com amor. Né? Aquela mãe que um dia foi algoz, hoje ela está aqui recebendo aquele espírito, aquela criança indefesa que ela ama. Se lá atrás roda um sentimento, no recôndito da alma, negativo, estamos lutando para superar isso. Então, quando o nosso pensamento está tão bloqueado, porque toda essa energia, toda essa vibração envolvendo essas encarnações nossas, nós vamos, com o nosso dia a dia, plasmando nessa atmosfera ao nosso redor, que a gente já sabe como que ela é aqui no nosso orbe, pesada, cheia de miasmas, de formas pensamento, que nós colocamos lá. E tudo isso bloqueando. E por mais que a gente tenha que os dons do Espírito sejam, como a gente falou, o pensamento, a vontade em seguida, o amor, essência divina, e o livre-arbítrio, por mais que a gente saiba que são os dons do Espírito, inerentes a nós, e nós queremos colocar na prática no nosso dia, a gente quer ir para frente e tem um exército puxando para trás. Daí a nossa dificuldade de ter o pensamento límpido e puro, assertivo, né, convicto, certo, límpido e dá licença. Falando português claro de novo, sem rabo preso com nada. E por mais difícil que fosse a situação, como era com Jesus. Ele falava com tanta naturalidade o que ele queria, o que ele achava, o que ele pensava, sem medo, sem receio. Livre. Não é mesmo? Porque ele era o que ele se sentia. Ele e o Pai, um só. Não havia espaço para medo de nada. O que não acontece com a gente. Não é muito fácil entender isso, não é verdade? Por que o nosso pensamento, de repente, como que é essa coisa do nosso pensamento nos trair assim, desse jeito, digamos assim, por mais que a gente não queira? Um cientista, eu recebi eu fiquei conhecendo essa mensagem, e pelo que eu sei, ela realmente aconteceu, ela é de fundo verdadeiro e foi uma experiência feita realmente. Aí, só para a gente entender essa coisa do pensamento nosso, ela conta que um cientista, ele quis fazer uma experiência, diz que ele fez realmente essa experiência, tá? Se alguém quiser, depois me fala, eu mando o link da onde eu recebi, para que possa ter acesso também. Mas aí ele quis fazer essa experiência, que ela é relacionada com o pensamento da gente.
E aí é bom a gente ouvir, porque a gente vai entender um pouquinho mais. E diz assim, ele montou um esquema e ele precisava de uma pessoa para ser ali a cobaia e fazer o experimento com ele. E ele escolheu um homem que já estava condenado à morte, no corredor da pena de morte. Ele ia ser executado num determinado momento, por conta do que ele tinha feito, não especifica. E aí o método seria a cadeira elétrica. Não tinha mais jeito, só estava esperando chegar o dia. E o cientista propôs para ele assim, olha, se você participar desse experimento e for bem-sucedido, você ganha a sua liberdade. E se não for bem-sucedido, você terá uma morte menos dolorida, uma morte indolor. Aí, gente, pelo sim, pelo não, tudo perdido ou não, o homem aceitou. E aí, chegado o dia marcado, eles foram fazer o experimento, que era mais ou menos assim. Ele colocou o homem deitado numa cama alta, como essas de hospital, e amarrou aquele homem assim, todos paradinho, né, cabeça, tudo certinho, os braços, para que ele não se mexesse. Falou que iria cortar o pulso dele, porque, não sei se vocês já ouviram falar, que uma pessoa que corta os pulsos para se suicidar, ou com qualquer finalidade, até que o sangue todo saia do organismo, demora umas 3 horas, mais ou menos. Não sei se alguém já ouviu falar, eu já ouvi falar que é mais ou menos isso, aproximadamente 3 horas. Fizeram um furinho aqui no pulso do homem, para que ele sentisse realmente que tinham cortado o seu pulso. E colocaram ali do lado dele, sabe aquele equipamento de enfermagem, de soro, que fica pingando? Que a pessoa fica tomando soro e fica pingando soro. Colocaram o equipamento daquele, e aí o cientista ele ia lá e, de tempo em tempo, ele apressava a queda lá da gotinha do soro. Aquele homem deitado ali, ele estava imaginando que era o sangue que pingava do braço dele. E não era, era o equipamento que ia pingando ali as gotinhas, e ele estava deitado inerte ali na cama, e ele ouvia o barulho ali do pingar das gotinhas. De vez em quando o cientista ia lá e fazia com que as gotinhas caíssem de forma mais lenta. E quando foi se aproximando, passando 2h30, 3 horas, as gotinhas já estavam assim muito distanciadas, como que se já tivesse no fim, né? Já estava acabando o sangue. E aí o homem ali deitado começou a entrar em pânico. Começou a ter sudorese, ficar pálido, começou a passar mal, porque ele percebeu que o sangue estava acabando. Começou a ficar muito mal, muito mal, muito mal mesmo, e acabou morrendo com uma parada cardíaca. Todo mundo ficou triste, né? Então, ele não conseguiu, suportar a influência do próprio pensamento. Porque o que era? Se ele tivesse se deixado sentir realmente que no corpo dele não estava acontecendo nada, ele estava bem. Estava tudo bem com ele, não tinha nada errado. Mas o pensamento infeliz e negativo fez com que ele se apavorasse de uma tal forma e acabou, foi o que o cientista falou, ou você vai ganhar sua liberdade, ou vai ter uma morte menos dolorida. Infelizmente, essa passagem que é triste, que eu recebi como sendo real, não importa, não vem ao caso no nosso contexto, mostra para a gente a força extrema do nosso pensamento sobre o nosso organismo, sobre o nosso corpo físico. E a gente está falando isso, justamente mostrando que aí a gente sabe de tudo que Jesus ensinou, a gente conhece as leis divinas, a gente percebe que a gente deveria ter a fé verdadeira, aí nós somos racionais, nós pensamos, nós podemos discernir, nós podemos escolher. E aí o nosso pensamento, pelo que nós conversamos sobre as reencarnações passadas, sobre o envolvimento material, sobre os bloqueios da matéria, sobre esse exército que nos puxa, ninguém é culpado, só nós mesmos. E tudo isso faz a gente continuar perguntando, mestre,
E o que eu faço para ser salvo? Como que eu faço para levar uma vida mais feliz? Como que eu faço para alcançar esse reino prometido de paz, de serenidade, né? E a gente fica achando que quando desencarnar vai encontrar, só que ninguém quer agora. Porque eu quero esse reino agora, eu quero ser salvo agora. Eu quero vivenciar esse reino agora. A gente está sabendo de tudo e a gente não faz. O que fazer? Até eu fiquei pensando agora o que fazer. Não, eu sei o que fazer. Eu só não sei pôr em prática, mas eu sei o que fazer. Lembrar que nós somos espíritos. Lembrar de uma coisa tão importante na nossa vida e que a gente pensa assim, né? Nós somos espíritos. Puxa, é bacana isso. Se a gente parar e interiorizar essa ideia, nós somos espíritos. Olha que bacana, nós somos luz. Nós somos a centelha divina. Como Jesus disse, ele não disse assim, olha, até o rapaz falou na oração aqui, de inicial, você citou isso, né? Jesus não disse para nós assim, vós sereis deuses. Perceberam? Ele não falou isso para nós. Ele falou, vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E nós não nos lembramos disso. Mas tem uma coisa tão bacana que a gente pode parar e começar a pensar nela. Quem sabe vai acalentar nosso coração de outra forma, com outras palavras. Lembrarmos-nos que nós somos, olha, memoriza, individuação do princípio inteligente. Isso emociona a gente. Nós somos uma individuação do princípio inteligente e lá é o princípio constituinte de tudo que há no universo. Nós somos espíritos imortais. Nós somos uma individuação. Por que individuação? Não individualização. Porque individuação, nós ainda éramos um espírito com letra com E minúsculo. Espírito apenas, na definição da explicação de espírito. Nós ainda não éramos racionais. Então, a individualização, ela acontece quando a gente adquire a razão, quando o espírito, na sua evolução, adquire a racionalidade. Então, nós somos a individuação do princípio inteligente. Olha só, olha como nós somos importantes. Olha essa centelha divina que há em nós. Nós temos o poder. Nós somos luz, centelha, amor, como está nos atributos do Espírito. O amor é inerente a nós, a cada um de nós. Nós podemos pensar, raciocinar, nós podemos discernir, nós podemos escolher. E nós podemos ser 100% livres. Como manda a lei de amor. Nós podemos tudo isso. E nós nos esquecemos de tudo isso. Nós nos lembramos da grandeza de Deus na nossa vida. Então a gente recebe aquele monte de mensagem todo dia de manhã, no WhatsApp. Quem que não recebe aqui? Como que é? Bom dia, Deus existe, tenha força, a fé e a coragem, vence os obstáculos. Eu não lembro agora, mas tem mensagens maravilhosas. Você lê tudo lá na hora que eu costumo ler, na hora que eu ainda estou lá na cama, ainda faço minha oração. Eu faço questão de fazer a oração antes de pegar o celular. Pego, porque senão depois não tenho mais tempo de responder, e vou vendo aquelas mensagens maravilhosas. E internece o coração. Você fala, puxa que bom, né? Que bacana, me sinto. Põe o celular do lado, põe o pé no chão, levanta, pronto, esqueceu tudo. Aí já se envolve com as coisas, já passa nervoso, já lembra de uma coisa, de outra, é aquilo que a gente falou do pensamento. A gente esquece. E todo mundo falou para a gente ali que a gente tem o poder de conduzir a nossa vida.
A gente podia lembrar toda hora, escuta, mas eu sou individuação do princípio inteligente. Eu posso tudo isso, sou Deus como Jesus mostrou. Ele mostrou tudo. Sou o caminho para a verdade, para a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a gente ainda encontra dificuldades de colocar tudo isso em prática no dia a dia. Obedecer às leis de Deus e entender os desígnios e ser feliz acima de tudo. Eu não estou dizendo com isso que é fácil, que para mim é de jeito nenhum, é a mesma coisa. Lembrar disso, desse poder divino, lembrar de quanto Deus faz tudo por nós. E eu já contei aqui para vocês, eu sei que eu já contei, acho, será que eu já contei? Uma historinha do menininho que pergunta para o pai assim, pai, qual que é o tamanho de Deus? Desculpa. E aí naquele momento passava um avião e aquele pai fala assim, filho, olha aquele avião, qual que é o tamanho dele? E o menino responde, assim, né? Quando a gente vê um avião, mais ou menos isso, que você olha daqui e fala, é. E o pai pega o menino, leva no aeroporto e mostra aquele jato enorme. Fala para ele, e agora, filho, como que é o tamanho do avião? Nossa, pai, é grande, imenso, não é? Então, assim é Deus para conosco, assim é o tamanho de Deus para conosco. Quanto mais perto de nós, maior Ele fica. Que é o que a gente devia no nosso dia a dia ter em mente e colocar em prática. Além de lembrar que somos individuação do princípio inteligente, que somos luz, que temos o poder de nos olharmos e nos vermos como espíritos. E a gente, aí na hora da oração, a gente pede o que devo fazer para ser salvo, está aí. O que devo fazer para ser salvo? Está tudo certinho no Evangelho, Ele deixou tudo bonitinho para nós. Mesmo assim, a gente procura uma oração que nos fortaleça, que nos ajude a ter coragem, a seguir em frente. Eu me lembrei de duas coisas, gente. Eu me lembrei primeiro daquele homem que estava no auge da dificuldade, no auge dos problemas e de madrugada não conseguia dormir. Rolava daqui, rolava de lá e não conseguia dormir. Era um problema com a esposa, era um problema com os filhos para o caminho que não era certo, a esposa que ele não se entendia mais, o trabalho pendurado, e ele de madrugada não conseguia dormir. Aí teve aquele ímpeto, se sentou na beirada da cama, nervoso, cheio de raiva. Uma luz chamou a atenção dele. Não uma luz espiritual, não, uma luz material mesmo. Era o abajur do lado dele. Ele olhou assim, e iluminado por aquela luz tênue do abajur, tinha um evangelho. Segundo o Espiritismo, uma Bíblia, como queiram. E quando ele olhou, que ele viu aquilo, aquela religiosidade ali, vocês vão pensar, ele amenizou o coração. Não, ele ficou com muita raiva. Ele ficou muito nervoso e falou assim, eu não quero nada disso, eu não quero religião, religiosidade. Eu quero solução para os meus problemas. Eu quero solução para as minhas dívidas, para os meus obstáculos. E cheio de raiva, se vestiu e saiu pela rua. Nervoso, bravo, irritado, caminhou sem rumo. E ao amanhecer do dia, estava de frente de uma casa de oração. Entrou porque a porta estava aberta, ele entrou como aquele cachorro que entra em qualquer lugar. Sentou numa daquelas cadeiras branquinhas, entre pessoas que também estavam ali. E ficou ouvindo o que o orador falava na tribuna. Do amor de Jesus, da misericórdia de Deus. Ouviu aquela palavra, aquele ensinamento, as lágrimas escorriam pela sua face. Percebeu a sua insignificância,
e disse para si mesmo: Pai, até quando reneguei teu nome, me colocaste de pé. Tem muitas formas de orar, de pedir a Deus que nos fortaleça. Tem uma oração atualíssima, mas que é muito boa e muito curtinha, que diz assim: Pai, organiza minha vida e assume o controle de tudo. Ajuda-me a fazer tudo o que eu preciso fazer. Dai-me sabedoria, paz e discernimento em meio ao inesperado. E, acima de tudo, esteja sempre presente em meu coração. Amém. Então, que Deus abençoe a todos, que nos envolva em tua luz misericordiosa e que a gente encontre força, fé e coragem em Jesus e no Pai Criador, porque somos individuação do princípio inteligente. Graças a Deus, gente. Obrigada.